Fala aí galerinha, beleza? Tudo bom? Eu tô aqui no salote hoje, saudade da escola aqui, ó. Pá, deixa eu arrumar a cabeleira. Aí galera, bom? Sozinho na escola, dando aula aqui pra esses alunos aqui. Tá? Dá um oi pra turma aí, gente, olha. Nossa, vazio. Pessoal, hoje eu vim conforme prometido, eu vim trazer aquela videoaula para vocês sobre a aula de segunda-feira, Centro de Mídias. E a aula de segunda-feira foi uma aula sobre DNA, sobre genética. A gente vai começar a estudar genética. Nossa, tá cabeleira, tá? Vai começar a estudar genética, ok? E eu vou começar a explicar para vocês, do princípio, como que funciona o estudo sobre genética, correto? Então vamos lá, para falar de genética, precisamos recapitular esse conteúdo aqui. Temos a célula, núcleo celular, citoplasma, membrana, organelas celulares, correto? E aqui dentro tem o DNA. O DNA, que ele está assim, formado uma fita emaranhada. E aqui, assim, um desenho, uma representação melhor dele. Nosso DNA querido, que é herdado pelo nosso pai e pela nossa mãe, né? E aqui forma a célula ovo, que é o zigoto, que a partir dela começam as mitoses, tal. E falando de DNA, galera, a gente tem que entender vários conceitos técnicos. O que são, por exemplo, genes? O que são alélos? E vamos lá. Primeiramente, galera, no nosso DNA existem diversas regiões que são responsáveis por formação das nossas características, ok? Existe determinada região do DNA que é responsável por fabricar melanina. Melanina é um pigmento presente na nossa pele, olhos e cabelo. E a melanina ela ajuda a proteger contra os raios solares e tudo mais. Quanto mais melanina você tem na sua pele, melhor protegido você estará. Correto? Então, pessoas negras têm mais melanina, pessoas albinas não têm melanina, pessoas mais brancas têm menos melanina. Cada indivíduo tem suas características. E vamos supor que existe lá na determinada região do DNA um dos milhares de genes que nós temos. Um pedacinho do DNA é responsável pela produção de melanina. Então existe lá um gene de uma pessoa negra, por exemplo, que produz muita melanina. Tem um gene de uma pessoa, por exemplo, mais branca que produz menos melanina. Existe um gene de uma pessoa albina que não produz nada de melanina, ok? Então os genes eles possuem características específicas em cada pessoa. E esses genes, como falei, são herdados dos nossos pais, correto? A gente é metade do nosso pai e metade da nossa mãe. E metade vai formar o quê? O gene, correto? A característica do conjunto de genes que você tem para a produção de melanina, a gente costuma chamar isso de genótipo. Genótipo, então, é a característica dos seus genes, a forma que eles estão organizados, a capacidade funcional, a capacidade de produzir ali as proteínas do seu gene é chamada de genótipo. Isso é um código genético do seu DNA, é o seu genótipo. Agora, o fenótipo não é diferente, mas o fenótipo está relacionado ao seu genótipo. O que significa isso, professor? O genótipo, a organização genotípica, a organização dos seus genes, vai se expressar, vai fazer uma expressão, vai mostrar algo, e essa expressão dos genes é chamada de fenótipo. Como assim, professor? Me dá um exemplo prático. Se você tem cabelo preto e uma pessoa tem cabelo loiro, isso significa que uma determinada região de gene que produz melanina nos cabelos de uma pessoa de cabelo preto mostra que o fenótipo, né,
O fenótipo de cabelo preto dessa pessoa mostra que os genes dela estão organizados de uma forma que produza mais melanina. Vou descomplicar. Fenótipo, galera, fenótipo é aquilo que a gente vê. Se você olha uma pessoa e vê o cabelo preto dela, o fenótipo dela é cabelo preto. E o fenótipo, como que é uma expressão do gene, uma comunicação do gene, vai mostrar todo o genótipo daquela pessoa. Como que você estuda genética? Como que eu sei que como que é o genótipo de uma determinada pessoa? Basta eu olhar o fenótipo dela, basta eu olhar as características físicas dela. Aí eu vou conhecer o genótipo dessa pessoa, porque as características físicas são nada mais do que a expressão das características genéticas. Então, com isso, vamos lá falar de características. A cor do cabelo, cor do olho, altura, densidade óssea, etc e tal, né? Formação do corpo em geral, tá? São características hereditárias que são herdadas geneticamente pelos nossos pais. Características hereditárias são características herdadas pelos nossos pais e vão ser expressas através dos genes, formando os fenótipos, né? Características hereditárias nada mais é do que os fenótipos, que são herdados lá. São características geneticamente herdadas pelos nossos pais. Diferente das congênitas. As congênitas são características adquiridas pelo feto ou recém-nascido. Professor, dá um exemplo. Lábio leporino, aquela fenda no lábio lá, aquele corte. As pessoas normalmente fazem cirurgia para corrigir, né? Aquilo ali não é uma característica talvez genética, porque o pai não teve, a mãe nunca teve, ninguém teve. De repente uma criança nasceu com isso. Isso a gente chama de característica congênita. A criancinha nasceu com o pezinho torto. É uma característica hereditária, genética ou adquirida? É uma característica hereditária, congênita ou adquirida? É uma característica congênita. Porque o pai não tem pé torto, a mãe não tem o pé torto. A criança nasceu talvez por um acidente, talvez por a posição do feto ali na hora da formação do pé fez com que o pezinho ficasse torto, né? Professor, eu tenho uma marca de nascença. Essa marca de nascença, seu pai e sua mãe não tem, é uma característica congênita sua, né? Isso foi adquirida quando você era um feto ou um recém-nascido. Agora, as características adquiridas são diferentes das congênitas e das hereditárias. Características adquiridas, elas são adquiridas no decorrer da sua vida. Por exemplo, assim, você tem o cabelo loiro. Isso não significa que o seu cabelo loiro é uma característica herdada geneticamente pelos seus pais. Cabelo loiro, você pode ter pintado ele, ok? Descolorido. Você descoloriu seu cabelo ficou loiro, porque é uma característica adquirida, aquilo que você adquiriu no decorrer da sua vida. Professor, bronzeamento artificial. Você é uma pessoa bem branquinha, você faz bronzeamento artificial. O que nada mais é isso? É uma característica que você adquiriu, ok? Beleza? Um exemplo. Professor, eu vou pôr silicone. Aí a pessoa olha e fala assim, mas você vai colocar silicone e você vai ficar com os seios maiores, correto? Isso é uma característica adquirida? Os seios maiores foi uma característica hereditária adquirida através da sua mãe, do seu pai, na genética do seu pai, na genética da sua mãe? Não, foi uma característica que você adquiriu no decorrer da sua vida, tá bom? Então vamos lá aqui. Continuando, galera. Sabemos o que é genótipo, fenótipo, características hereditárias, congênitas e adquiridas. Agora vamos estudar mais sobre o alelo. Alelo, vamos lá, galera. Primeiramente, mitose, vamos relembrar isso daqui. Mitose é quando uma célula com 46 cromossomos, ela se divide e ela produz células com 46 cromossomos. Agora a meiose é um outro tipo de duplicação celular, onde produz células germinativas, ou seja,
espermatozoides e óvulos. E, a princípio, o que é a meiose? A meiose tem uma célula lá, germinativa, grande, mãe, a gente chama de ovogônia, e ela tem 46 cromossomos, né? E ela faz um processo chamado de meiose 1, onde uma célula produz duas, e na meiose 2, essas duas células se dividem e divide o material genético. Diferente aqui, onde esse material genético cresce e se divide, forma dois e se divide, indo cada um para uma célula. Aqui não. Aqui existem dois processos. Uma célula faz como se fosse uma mitose, dividindo, mandando o seu material genético completo, 46 cromossomos para cada célula filha, e essas células filhas fazem meiose 2, né? Tem a meiose 1 que gera esse resultado. A meiose 2, então, é quando essas células com 46 cromossomos, elas se multiplicam e formam células filhas com 23 cromossomos. O que eu quero dizer com isso, galera? Quando o DNA condensa, aqui é revisão de conteúdo, tem lá a fita de DNA, com seus genes e tudo mais, a condensação do DNA vai formar o que? O cromossomo, lá no processo de mitose, quando essa célula vai se dividir, correto? Esse cromossomo, galera, esses cromossomos são formados no ser humano, na espécie humana. Esses cromossomos, eles estão organizados em 23 pares. Por isso que tem isso aqui, ó, 46, 23. Esses númerozinhos aqui representam o número de cromossomos que tem dentro das células. 46 é o que? É quando o DNA está completo dentro de uma célula. 23 significa que tem metade do DNA na célula. Vamos revisar isso aqui. Espermatozoide, 23 cromossomos. Metade do DNA do seu pai na célula. Óvulo, 23 cromossomos. Metade do DNA da sua mãe na célula. A célula ovo, 46 cromossomos. 23 aqui forma 46. Por que aqui no espermatozoide não tem 46 cromossomos e no óvulo não tem 46 cromossomos? Porque se tivesse 46 cromossomos no espermatozoide e no óvulo, você teria 92 cromossomos, você teria o dobro de DNA, você não seria mais uma pessoa humana, um ser humano da espécie humana. Você entendeu? Seria uma aberração ou uma espécie nova, correto? Então nós, seres humanos, naturalmente possuímos 46 cromossomos que estão dispostos, organizados em 23 pares. Aí tem aqui o par número 1, o par número 2, o par reprodutivo, ou seja, cromossomos Y, cromossomo X, são os cromossomos reprodutivos. E vamos lá, galera, então falar sobre alelo. Agora que eu revisei isso aqui com vocês, alelo. O que significa o alelo? Vamos lá. Temos aqui os genes, correto? Lá no cromossomo 1, por exemplo, tem aqui a representação dele. O cromossomo 1, existe um pedacinho dele que tem um gene responsável pela cor do cabelo. Cabelo preto, cabelo loiro, cabelo ruivo, Lá nesse cromossomo número 1, né? Existe essa região aqui do cromossomo número 1, que é o gene responsável pela cor do cabelo e tal, e tudo mais. O alelo, galera, então ele entra como o quê? O alelo são diferentes versões de um gene. Como assim, professor? O gene para a produção de melanina no cabelo, ele não é único. Ou seja, por exemplo, o gene de produção de melanina no cabelo, ele tem que ser preto. Não, existem diversas versões. Existem cabelos ruivos, cabelos loiros, cabelos pretos. Então, as diferentes versões de cores de cabelo são representadas pelos alelos. E como que a gente herda esses alelos? Através dos nossos pais, correto? Vamos lá, quando o cromossomo aqui se divide na meiose, né, formando as células filhas,
Metade, a gente pode entender que metade isso aqui que a gente chama de cromátides, né? Aqui, ó. As cromátides que são separadas lá na mitose para formar as células filhas. As cromátides, né? Cada lado aqui, ó, é chamado de cromátide. Cada cromátide do cromossomo, cada metade dele praticamente é herdada pelo pai e pela mãe. Ou seja, essa metadezinha aqui, ó, vou pegar aqui, peraí. O que eu quero dizer com isso, galera? O cromossomo, vamos dividir aqui. O cromossomo formado, ele inteiro está aqui, né? A gente analisando ele, a gente entende o quê? Que essa metade aqui vem do papai, e essa metade aqui, ó, vem da mãe. Correto? Cromossomo, metade vem do pai, metade vem da mãe. O que é o alelo, então? O alelo é uma versão diferente de um gene. Qual versão? O seu pai, ele pode ter uma versão dominante do gene responsável pela produção de melanina nos cabelos. A sua mãe, ela pode então ter uma versão recessiva do gene relacionado à produção de melanina na cor do cabelo. E o que eu quero dizer com isso? Os genes dominantes, pessoal, eles são representados por letras maiúsculas. Então vamos lá, uma representação aqui para a melanina no cabelo, azão. Agora, o gene recessivo, ele é representado pela letra minúscula, azinho. Então vamos supor que no seu cromossomo tem a metade lá das cromátides, metade dele, né, vem do seu pai, metade vem da sua mãe. Vamos supor que essa metade dominante aqui do alelo responsável pela melanina dos cabelos que seu pai te deu seja um alelo dominante. Então ele é representado pela letra azão. E da parte da sua mãe, esse alelo aqui, ele é uma versão do gene recessivo. Então ele é representado pela letra azinho. Tá bom, galera? Vamos parar por aqui, tá bom? Absorvam esse conhecimento, esse conteúdo. Qualquer dúvida você me chama. Eu vou passar a atividade, não faça atividade de qualquer jeito, tá bom? Me perguntem, se você não entendeu essa videoaula, fala comigo que eu vou tentar te explicar da melhor forma. Correto, galera? Essa aula ficou um pouquinho mais complicada, talvez, mas eu estou aqui para ajudar vocês. Um grande abraço, até logo.